Bate-Papo na Saúde de hoje está no Rio de Janeiro, no primeiro encontro nacional dos Observatórios de Saúde na Periferia. Os nossos convidados nesse primeiro bloco são Valcler Rangel, assessora especial para territórios do Ministério da Saúde, e Kátia Lima, coordenadora geral da Diretoria de Planejamento e Orçamento Participativo da Secretaria Nacional de Participação Social da Presidência da República. Valcler, Kátia, que prazer estar aqui com vocês nesse primeiro encontro, né, Kátia? Eu queria começar com você trazendo um pouco dessa articulação. Pela primeira vez, vários ministérios da Presidência da República estão se movimentando juntos numa articulação para olhar as periferias de uma forma atenciosa. Queria que você falasse um pouco dessa construção e da importância desse primeiro encontro para a área da saúde, né? Então, é um momento muito importante para a gente. Acho que de tudo que nós passamos, do que a gente construiu de política pública, essa confusão que foi os mandatos anteriores, a gente assumir agora a presidência da República e olhar para a periferia, olhar para o território, e garantir que o governo federal sinta-se presente e que a população sinta essa presença é muito importante para nós, muito caro. Então, toda a organização do primeiro ano foi para a gente identificar quais são os ministérios, quais são as políticas públicas que precisam ser integradas nos diversos territórios que compõem o nosso país, né? É um desafio gigantesco, né? A gente quer fazer isso com o protagonismo da sociedade civil, com a educação popular, e aí a gente tem a figura do Paulo Freire nos ajudando a entender a importância da gente ler o território, entender o território para a gente poder elaborar a política pública com essa participação, né? Aí, além de todo esse processo, a gente buscou entender como que cada ministério se organiza, como entende o território, como que a gente pode se apropriar disso, né? Então foi um processo longo, né, Valcler, de construção durante o primeiro ano, e agora a gente vem no segundo ano já experimentando, trocando experiências, e aí a gente tem muito que aprender com a saúde. Acho que a saúde é das políticas públicas que tem o território mais testado, né, experimentado. Então esse espaço é muito importante. Agora, olhar para a periferia também é um desafio enorme por conta do adensamento e das necessidades todas que o território possui. Valcler, a periferia sempre foi colocada num lugar de estigma muito grande, não só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil tem suas peculiaridades. A pandemia nos mostrou que existem várias potências ali dentro e que trabalhar essas políticas junto com as pessoas no local é extremamente frutífero, né? Queria que você falasse para a gente um pouquinho de como é que é esse encontro de ideais, vamos dizer assim, né? Que são encontros de potências, né? E como é que a Fiocruz se insere nisso, né? Juntamente com o Ministério da Saúde. Então, eu acho que essa abordagem que você trouxe é super importante, né? Porque durante a pandemia nós vimos várias experiências, né? No país inteiro, de norte a sul, de todo lado, as pessoas se unindo para enfrentar a pandemia, já que o governo de então se propôs a fazer o que teoricamente se chamou de necropolítica, né? Fazendo a negação da vacina, fazendo a negação do tratamento adequado, do chamado isolamento, né? Ou seja, e as pessoas resistiram a isso. Está na hora da gente olhar para esse momento, mas não diria não só esse momento, porque as pessoas já vêm resistindo há muitos anos, mas esse momento foi um momento mais agudo. E pegar esse momento como aprendizagem, né? A ideia desse evento aqui, junto com a Fundação Oswaldo Cruz, é tentar fazer com que esse aprendizado acumulado nos sirva para a constituição e para a elaboração de políticas públicas de saúde, né? Claro que saúde é uma coisa complexa, né? A gente fala de promoção, a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente fala de cultura, transporte, lazer, tudo é saúde, mas também fala de atenção primária, atenção secundária, atenção hospitalar. Então, em cada momento da saúde, é possível você trazer um olhar diferenciado sobre as populações que a gente chama de periferia. No caso urbano, o IBGE já passou a chamar de favelas e comunidades urbanas, né? Nós também estamos incluindo nesse conceito de periferia outros territórios, como é o caso das populações do campo, da floresta e das águas. Quer dizer, quem está à margem, né?
são as pessoas que estão à margem. Nós estamos falando aí de, sei lá, cerca de 60 milhões de pessoas, pelo menos, né? Então, para a gente é muito importante ter a ciência do lado, então, não só a Fiocruz, mas a Fiocruz é super importante, trazendo outras universidades, e ter o executivo e outros ministérios junto, porque saúde significa isso, né? Significa ter um conjunto de políticas que possam incidir sobre a vida das pessoas, sobre a melhoria da vida das pessoas. É essa a ideia. Kátia, a saúde ela é resultado de inúmeras áreas, né? No final das contas, envolve, de fato, todas as áreas do governo federal, principalmente, né? Quando a gente vai pensar em termos de políticas públicas ampliadas, voltadas para um resultado maior para a saúde, né? Eu queria que você falasse um pouco da peculiaridade, né, da gente estar olhando hoje nesse evento para as questões da saúde, uma vez que vocês estão trabalhando com vários ministérios e, nesse momento, o enfoque é no Ministério da Saúde e nas contribuições que se possa dar para que essas periferias possam trazer toda essa potência que o Valcler está trazendo para a gente. A saúde, como o Valcler coloca, assim, ela é um conjunto de práticas, né? Um conjunto de várias outras políticas em ação para que a gente tenha saúde. É muito difícil falar em saúde numa região que não tenha saneamento básico, né? E aí como que você vai priorizar essas questões? Acho que aí tem um conjunto de instrumentos que a gente pode utilizar. E na Secretaria-Geral, a gente tem, aí dentro da nossa secretaria, o Renato sempre fala disso, né, da importância de a gente realizar o orçamento participativo como uma forma da gente priorizar. Então, é levar para a população a possibilidade deles apontarem quais são os pontos fundamentais para a gente atacar as problemáticas que estão acontecendo no território. E a partir disso, a gente olha para a saúde, como que você encaixa todas essas questões, né, que são colocadas. Por exemplo, estava num grupo hoje de manhã discutindo o que é saúde para cada um de nós, né? E cada um falou a partir das suas necessidades. Então, uma pessoa falou da saúde bucal, uma outra pessoa falou do saneamento, outra pessoa colocou da importância da cultura, que eu me sinto bem se eu participo de uma atividade cultural. Então, todas essas questões são importantes para a construção da saúde. Mas como que a gente prioriza? Acho que esse é um olhar que precisa ser colocado, porque nós queremos trazer a sociedade civil como elemento de tomada de decisão, como participante efetivamente da política pública e apontando para a gente as prioridades, os caminhos a seguir. Quando a gente fala desse olhar nas periferias, às periferias, a gente também vai pensar muito na regionalização do SUS, né? Que é um princípio indispensável de diferentes formas de fazer política de acordo com as culturas locais, né? De que maneira o Ministério da Saúde pode olhar para isso e trabalhar isso com a parceria da comunidade? Essa ideia da regionalização, né? A gente trabalha com mais de 400 macro-regiões, né, no país inteiro, além dos municípios, além dos 5.570 municípios, além dos 27 estados, né, Distrito Federal, ou seja, essa é uma maneira de olhar o território. A outra maneira de olhar o território é olhá-lo sobre a ótica dessas características, né, socioculturais e historicamente construídas. É desse modo que a gente olha para o território. É um território que está construído a partir da lógica que as pessoas construíram e muitas vezes a partir de uma lógica de exclusão, infelizmente. Então a gente tem as favelas, a gente tem as populações quilombolas do outro lado, né? A gente tem populações pescadoras, ou seja, as periferias urbanas de uma forma geral, que às vezes não são só favelas, e ali a dengue, as doenças de veiculação hídrica relacionadas ao saneamento, as doenças ligadas ao estresse, a saúde mental das pessoas está extremamente prejudicada por conta disso. Hoje de manhã aqui no evento nós tivemos esse exemplo, quer dizer, como a violência afeta a saúde das pessoas. Não tem como você sair de casa e ver alguém morrendo por tiro, por chamadas balas perdidas, que de perdida não tem nada, né? E você ficar bem durante o dia e trabalhar de maneira tranquila. Isso é olhar para a saúde mental também, Isso, né? É olhar para a saúde mental. Então, quer dizer, você tem uma série de aspectos que são importantes. Na hora que a gente regionaliza, a gente precisa olhar para esses territórios que têm mais necessidade de determinadas ações, né? Porque lá, no caso da pandemia de Covid, nós vimos nitidamente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que se morrer mais na favela do que em outros lugares. De dengue, as populações negras morrem mais do que a população branca, né?
E a população branca é mais hospitalizada, consegue mais atendimento hospitalar do que a população negra. Então, ou seja, tem várias análises possíveis de serem feitas para a gente poder reorientar a política pública, né? E para a gente encaminhar para o final desse bloco, eu queria trazer com vocês dois que agenda a gente leva desse evento, né? Como é que vocês estão percebendo, que construções estão sendo feitas para que culminem realmente na chegada às periferias, aos territórios, às favelas? Kátia. Eu queria, antes de falar disso, falar de uma questão que eu acho que é muito importante. Eu falo que é fundamental fazer política pública com participação popular, né? A gente fala que... Eu tenho um exemplo de uma praça lá na cidade que eu atuei, que ela foi construída sem participação. E aí eu falava assim, sabe por que essa praça foi construída sem participação? As pessoas, como é que você sabe? Eu falo, porque tem um caminho da grama cortado pelas pessoas, né? Se ela tivesse sido construída com participação, as pessoas... Quem planejou a praça saberia que daquele outro lado tem um equipamento público, que era de saúde, inclusive, muito utilizado. Então, por ali teria que ser feito o caminho para que as pessoas pudessem chegar. Então, com esse exemplo, a gente mostra a importância de trazer a participação para que, de fato, a política pública seja melhor construída e a serviço de quem vai realmente utilizá-la, né? Por mais que a gente conheça, tenha um conhecimento técnico, é a pessoa que utiliza que sabe dela. Então, por isso que é importante ter a participação popular com educação e o espaço de tomada de decisão pela sociedade civil. Isso reduz até custos, né? Reduz a gente custos. não vai poder entrar muito nesse aspecto, mas é incrível seu relato. Sim. De uma agenda que eu acho que ótimo. sai desse encontro, né? A possibilidade dos ministérios presentes se articularem, se organizarem para que a gente chegue no território de forma mais planejada e otimizando recursos e planejamento. Vauclair. É isso, acho que o que a gente quer daqui é sair daqui com uma rede constituída, né? Uma rede dessas organizações da sociedade civil se falando, e nós do governo falando com essa rede, com essas pessoas que estão lá na ponta. Então a ideia nossa geral é focar muito no aspecto da comunicação, fazer com que a comunicação seja adequada, fale a linguagem que as pessoas entendam e que a gente possa chegar efetivamente naquelas pessoas que estão sendo mais atingidas pelas precariedades, mas que às vezes nem observam as potencialidades que estão ali no seu entorno e que a política pública pode colaborar. Então, comunicação e rede são os dois resultados que a gente espera daqui. Isso tudo é construção, né, Vauclair? Se não termina aqui, né? O encontro é apenas uma parte dessa construção e que vai seguir aí, que eu espero que tenha muito sucesso. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje no Bate-Papo na Saúde, Vauclair e Kátia. E a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta, não sai daí. A gente volta já. O Bate-Papo na Saúde está de volta, ainda aqui no primeiro encontro nacional dos Observatórios de Saúde na Periferia. Nesse segundo bloco do programa, os nossos convidados são Jean Simões, representante da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, e Cláudia Maciel, facilitadora de comunicação do movimento Construção Nacional de Hip Hop. Cláudia, Jean, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Queria que você falasse um pouquinho de onde é que se insere o movimento do qual você faz parte, essa integração da qual você faz parte, na saúde da periferia e nesse movimento por integração de políticas públicas com o território. Então, a Frente de Evangélicos, ela nasce como uma contraposição ao apoio massivo dos evangélicos ali ao golpe de Estado e também a deposição da presidenta Dilma. Ela surge naquele momento histórico e sempre pautando o Estado a partir da democracia. A gente precisa lembrar que o Brasil já foi um Estado religioso e foi muito ruim para muita gente. E a gente não quer esse Estado, a gente quer um Estado democrático de direito para todos, né? Então a gente entende que as igrejas elas cumprem um papel, principalmente as igrejas evangélicas, cumprem um papel no letramento das pessoas, né? Ela cumpre um papel, por exemplo, na campanha de vacinação. Elas são esse espaço, né, de promoção de saúde. Elas também podem ser esse espaço de articulação de política pública para a saúde, para promover a saúde nas comunidades.
Então, olhando para esse potencial da igreja e ansiando também por uma inundação de democracia nas comunidades, que a Frente Evangélica se posiciona, então, nesse contexto brasileiro. Cláudio, o hip hop é super importante, acho que sobretudo assim, para quem não está dentro desse movimento, mas vê de fora, para a comunicação de questões importantes. O que vocês trazem para esse encontro e qual a importância de estar aqui para vocês? Você como representante, né, desse movimento, e como é que se pode articular para políticas públicas chegarem através do hip hop também? Um grande feito da construção nacional, que é uma coalizão nacional, é justamente a comunicação organizacional. A gente reúne, a gente está nos territórios, e aí a gente decidiu reunir todos os territórios para a gente fazer política pública para os nossos territórios, para onde nós estamos. Então, essa comunicação organizacional fez com que a gente conquistasse aí, pelo menos, né? O hip hop é muito grande, não são só um grupo de 300, não. 300 em cada estado, talvez muito mais. São grupos de trabalho que a gente consegue estar em todos os territórios e são pessoas que estão em outras instituições também. Na verdade, são CNPJs e CPFs de várias outras instituições. Então, o hip hop, ele é transversal. A gente consegue tranquilamente estar na igreja evangélica, inclusive com hip hop gospel. Dialogando, né, que é ótimo, é maravilhoso. Maravilhoso. Isso, né? Então, como o hip hop faz isso, a gente consegue chegar em todos os territórios que necessitam de políticas públicas. E por meio do hip hop, né, a gente fala, a cultura é a imunidade de um povo. Não só na pandemia a gente vê isso, mas desde sempre. E sendo assim, a gente vai ter maior facilidade. E a gente entendeu, né, porque a gente sempre viveu também uma cultura antissistêmica. Sim, a gente sempre foi muito dedo na ferida, né, quando necessário, mas a gente também entendeu e atende ao chamado do Ministério da Saúde e de todos os outros da cultura, do MIR, né, do Ministério da Igualdade Racial, que inclusive somos, né, um movimento organizado também de pessoas pretas. A gente entende que a sociedade trabalhando com o governo é o que vai fazer com que a gente se emancipe, com que a gente conquiste, né, a nossa autonomia, que a gente tenha autodeterminação, que a gente tenha autoestima. Então o hip hop entendeu isso, se organizou, e é assim que a gente está tendo. Começou na comunicação organizacional e está se expandindo aí, articulações e tudo. O que se leva para dentro das igrejas e de forma a fortalecer a construção de políticas públicas em loco, né? Olha, eu fico pensando, por exemplo, a Frente de Evangélicos tem duas ferramentas que para nós são fundamentais, que é um podcast chamado Papo de Crente, e uma revista de estudos bíblicos. Por quê? Porque isso dialoga, são ferramentas que qualquer crente de qualquer denominação pode usar. Né? Então, quando a gente fala no Papo de Crente, que é o podcast, a gente fala sobre questões sobre o armamentismo, a gente fala sobre questões sobre o aborto, a gente fala sobre a violência, a injustiça. Então, são temas que dialogam com a saúde de maneira transversal e que, de alguma forma também, na pele se sente essas iniquidades sociais, principalmente em saúde. Né? Então, dialogar com o crente que está ali na comunidade, com a pessoa que está nos rincões mais escondidos desse país, é nossa tarefa. Né? É nossa tarefa quanto militantes de direitos humanos, mas nossa tarefa também não é existencial, mas vocacional. Né? O evangélico ele tem a vocação de servir, né? E nada mais bonito do que servir na promoção da saúde. Né? E para isso a gente utiliza as ferramentas que nós temos à disposição, né, da promoção da saúde. Cláudia, o que você está levando desse evento já para quem ficou no território? Assim, o que você observou de mais? A gente está gravando aqui no primeiro dia do evento, né? Ainda tem muita coisa pela frente, mas o que você já leva dessa primeira parte para o território enquanto agenda para ser desenvolvida? Bom, a gente vem, até pela minha condição de mãe, né? Eu sou mãe e o Ministério da Saúde olha muito para todas essas pessoas,
Os meus filhos estão aqui no evento, eles vieram, estão participando. E a gente já leva para dentro do hip hop e para os nossos territórios a importância da participação das crianças em eventos como esse. Por quê? Porque essas crianças conversam com outras crianças e a gente conversa com outros pais, estamos nas escolas. Então, por exemplo, a questão da vacinação, a gente vai conseguir fazer mais fácil esse trabalho. Por quê? Porque a gente está ali em diálogo, né? Os mães e pais o tempo inteiro, e aí, no sábado que passou, foi o dia D da poliomielite, vamos lá, gente, sabe? O hip hop consegue fazer isso de forma lúdica. Uma coisa muito importante de falar é que a gente trabalha com elementos, né? DJ, MC, grafite, breaking e o conhecimento. Unindo esses 5 elementos, a gente consegue falar de tudo e comunicar tudo corporeamente, sensorialmente, sabe? Pela arte visual. Então, assim, isso é muito importante, uma forma muito mais lúdica, muito mais receptiva, né? A galera tem mais essa recepção. Então, quando a gente conversa isso com as crianças também, eles saem daqui, a gente pensa que eles não estão prestando atenção, mas eles saem daqui falando com os coleguinhas, tu já vacinou? Meu filho está São multiplicadores, São multiplicadores. Então, eles estão assim nessa expectativa, inclusive de conhecer vários outros territórios, porque a gente está no nosso, e aí eles começam a ver as outras pessoas e ir multiplicando de fato. Olha, eu estive lá no Rio de Janeiro e lá aconteceu um negócio que a gente tem que saber de saúde, hein? Assim, o Miguel está falando isso. Muito bom, né? E eu fico vendo, te olhando a Cláudia e percebendo a escuta de um e o outro enquanto o outro fala, né? Que eu acho que é uma dinâmica que se leva dessa proposta de política, né? O que você leva como agenda? Faço a mesma pergunta que fiz para a Cláudia, para você, não só do evento, mas ouvindo pessoas como a Cláudia, né? E Cláudia também está te ouvindo, e essa mistura de saberes, né? Que também é um componente importante da educação popular em saúde. A gente está no primeiro dia de evento, e uma coisa que me atravessou muito foi a capilaridade. Eu estou num grupo com um colega do Amapá, uma de Recife, outra do Paraná, uma do Rio Grande do Sul. O país que a gente vive tem dimensões continentais e é muito diverso, né? São mais de 400 territórios em saúde. E como é que a gente promove, então, a saúde e não há outro caminho senão da diversidade, né? Diversidade de grupos, de pessoas, de corpos que ocupam esses territórios. Então, à medida que eu vou conhecendo, aí mais me desafia a como é que eu me comunico e como é que eu aprendo também com esses saberes, né? Cada região tem o seu saber, cada região tem as suas particularidades, tem os seus desafios, mas também tem o seu modo próprio de organização. E aí são as coisas que a gente precisa celebrar, e a partir disso eu preciso não só celebrar essa diversidade, mas eu preciso também me colocar à disposição dessa diversidade, né? Então eu acho que a nossa riqueza, a nossa fortaleza, eu estou apaixonado por isso, que é a diversidade desse encontro que eu estou vendo no grupo. E o meu grupo é um grupo pequeno, são vários grupos que estão acontecendo, mas no meu grupo muito diverso, né? E eu acho que aqui está o nosso desafio, mas também a nossa maior potência. Então, faço um convite a vocês para a gente finalizar esse bloco e o programa, de trazer um chamado para as comunidades com as quais vocês dialogam, né? E com quem não é também dessas comunidades, porque a gente está vendo que essa integração e essa escuta, ela pode ser para todos, né? Todas as pessoas, né? Começo com você, Jean. Tá. Quem é evangélico trabalha com um horizonte utópico, né? E eu estava falando no grupo que o meu horizonte utópico para a saúde é um lugar que não exista mais choro, né? Quem é evangélico que está me escutando sabe a potência que é isso, porque está escrito lá no Apocalipse, no último livro, né? Vai haver um tempo que não haverá mais choro. Então eu não quero mais ouvir o choro da criança com fome, insegurança alimentar, é um problema de saúde, né? Eu não quero mais saber notícia de um menino que foi assassinado em tenra idade, eu não quero mais saber desse choro. Então, promover a saúde é chegar no lugar utópico onde não haverá mais choro, né? Então, eu quero sonhar com esse país, mas também é um elemento da minha fé evangélica de morar num país, de morar num território onde não há mais choro. E isso é quando a saúde chegar plenamente para cada corpo que ocupa o território.
Cláudia. É isso, a gente quer, bora galera do hip hop, vamos no meu território, Samambaia, Sul e todos os territórios, todas as periferias do Brasil. Vamos embora, a gente tem que construir a nossa autodeterminação, a gente tem que construir nossa autoestima e a gente precisa de autonomia. A gente só conquista isso com o alinhamento. Então, o meu chamado é para que a gente se organize também e traga as demandas para o próprio Ministério. E aí a gente tem visto, né? Está aqui o Encontro Nacional dos Observatórios e tem várias conferências. A gente precisa ocupar esse espaço, participar, trazer as nossas demandas, porque só assim que a gente vai conseguir, enfim, que o que a gente quer seja ouvido. Então eu venho fazendo esse chamado, venha periferia, venha, assuma o seu lugar, a periferia é o centro. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente e boa sorte aí nos próximos capítulos dessa agenda. Ok, obrigado, prazer. E obrigada a você que acompanhou o Bate-Papo na Saúde. A gente se vê no canal Saúde há 30 anos construindo cidadania. Tchau.